nosso país é um país muito grande, então nós temos várias áreas, vários territórios, e é claro que essas 12.500 empresas elas estão espalhadas por aí. E deixa eu dizer para vocês, as oportunidades elas estão nesses dados, nesses números, então prestem atenção, tá? Para vocês terem uma noção dessas 12.500 empresas que eu citei a vocês, 47%, em torno de 47% estão no Sudeste, 18,3% no Sul. É nada, pessoal. No Centro-Oeste inteiro, 11%. Nordeste, em torno de 18%. E no Norte, em torno de 6%. Então imagine agora, se você está vendo esse vídeo, se você está vendo essa aula, e você está no Norte, você está no Centro-Oeste, você está no Sul, Nordeste, tem muito para crescer, tem muita coisa para fazer, né? E vocês vão entender quando eu entrar no assunto potencial energético do nosso país. Além disso, pessoal, as cidades, estados, estão todos se movimentando. Então, se a gente puxar alguns dados de rankings, por exemplo, nós vamos ver assim, ó, Minas Gerais é o estado top, é o estado que mais está convertendo vendas e está instalando sistemas fotovoltaicos. Rio Grande do Sul e São Paulo ficam brigando entre a segunda e a terceira posição, tá? Depois nós temos Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro. Falando da evolução, tá? Da fonte de energia solar no Brasil, se a gente pegar os números de ranking, por exemplo, estadual, nós vamos ver Minas Gerais em primeiro, Rio Grande do Sul em segundo, São Paulo em terceiro, Paraná, Mato Grosso e por aí vai. Mas a gente vai encontrar cidades, pessoal, que são cidades pequenas que estão no topo do ranking quando a gente fala de cidades. A minha vizinha aqui em Santa Cruz do Sul é uma das cidades, ela tem 100, 200 mil habitantes. E no Brasil é uma das cidades que mais tem sistemas fotovoltaicos. Então, para vocês verem o potencial da tecnologia, o potencial que nós podemos atingir, tá? Ainda dentro desses segmentos. Além disso, olha esse dado que sensacional. Entre 2012 e 2019, o setor solar fotovoltaico brasileiro gerou mais de 130 mil empregos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de quanto emprego gerou. Para vocês terem uma noção, na crise de 2014, 2016, ali aquela crise política, né, que afetou a questão econômica também, o segmento que mais faturou, que mais trabalhou dentro da crise foi o segmento de energia. E nesse segmento, dentro, o setor que puxou isso, né, foi o setor fotovoltaico. Então, a energia solar, com crise ou sem crise, é bem importante nós falarmos isso por causa do momento que estamos vivendo agora, tá? Ela vai continuar e as suas conversões vão continuar. E por que eu digo e afirmo isso? Eu passei pela crise de 2016, já dentro do segmento fotovoltaico, e por que eu digo isso com convicção? Os sistemas fotovoltaicos, eles entregam uma coisa que se chama redução de custo fixo. E quando a gente está vivendo algum momento de instabilidade, as pessoas querem fazer o quê? Enxutar seus gastos, né? Deixar tudo muito enxuto, tanto na vida empresarial, na sua empresa, quanto na sua vida privada, na sua pessoa física. Então, isso acontece que elas realizam esse investimento para trabalharem, né? Para gastarem menos e trabalhar, deixar o sol trabalhar para elas, tá bom? E olha esse dado, continuando então, 130 mil empregos, né, foram gerados de 2012 a 2019. Mas a demanda está tão grande que agora em 2020 a previsão é que serão gerados 120 mil empregos. Ou seja, juntando tudo que foi gerado até 2019, é para gerar num ano só. Esse é o boom. Esse ano que vem, 2022, quem entrar agora nesse setor vai pegar uma onda aí muito boa de ser surfada, tá? E como que a gente tem convicção de que isso vai acontecer?
Se a gente olhar para a nossa matriz energética brasileira, a hidrelétrica nem se fala, né? Nós temos ali a geração hídrica em torno de 62% a 70% da produção que a gente usa hoje, da energia que todos nós utilizamos, vem dessa fonte. E o restante é dividido entre várias. Então nós temos ali as termoelétricas, gás natural, TCHs, né, que são hidrelétricas um pouco menores, mas também estão dentro da hídrica, nuclear, fósseis, entre outras. E nós temos aí a eólica e a fotovoltaica. A fotovoltaica, falando dentro do nosso segmento, hoje, de toda a matriz energética, ela é 1,5%. O resto é de outras fontes. E se eu tenho 1,5%, imagina o quanto eu não posso crescer, quanto esse setor não vai crescer exponencialmente. Então o que acontece? Nós temos 1,5% dentro de uma matriz que produz muita energia, nosso país ele produz muita energia, e eu tinha 5 anos atrás 0,1, 0,2. Então esse 1,5% eles aconteceram nos últimos 5 anos. É muita coisa, é muita produção de energia, tá, pessoal? Outra informação também, outro dado que eu quero trazer para vocês, tá? Referente a potencial energético do país. É muita coisa que a gente pode fazer dentro desse segmento, né? São muitas coisas que ainda vão ser feitas e quem entrar agora vai surfar uma onda aí muito boa, né? Eu tenho convicção disso, certeza. Espero que eu esteja passando esses dados aí para vocês. Tá? São dados reais, né? Pesquisas. Essas pesquisas elas têm como fornecedora a Greener, tá? A Greener é a maior empresa de pesquisa de energia solar dentro do segmento de energia solar aqui no nosso país. Então acredito que dá para confiar nesses dados, tá bom? Aqui no nosso país, o potencial de geração de energia ele é muito grande, tá? Para vocês terem uma ideia, e esse dado é um dado que eu falo ele de boca cheia, eu sempre trabalhei com ele, eu falo isso para os clientes, falo isso para parceiros, faço isso para todo mundo que quiser ouvir, tá? O nosso país, para vocês terem uma ideia, o potencial energético e radiação solar dentro do nosso planeta Terra, nós estamos numa posição muito privilegiada para realizar essa produção de energia solar. Para vocês terem uma ideia, lá na Europa, Itália, Alemanha, países que são muito mais evoluídos em termos de tecnologia, tá? Para vocês terem uma noção, a Itália tem 25%, a Alemanha tem quase 30% da sua matriz energética fotovoltaica, tá? Nós temos 1,5%, então olhem a diferença. E lá, por exemplo, na Alemanha, não se produz no melhor lugar deles, melhor lugar, melhor telhado, melhor solo no país inteiro, tá? É pior em termos de radiação solar do que o nosso pior aqui. O nosso pior lugar aqui no Brasil para se produzir energia solar é melhor do que qualquer lugar que se possui lá. Então, para vocês terem uma ideia da abundância de radiação solar que nós temos aqui no país, tá? Ah, mas no sul, sudeste tem invernos mais rigorosos. Isso não vai influenciar, porque a irradiação solar ela é muito boa. E outra coisa, para quem entende um pouco de eletricidade, a maior perda em cabo, né, são questões de aquecimento, né? A maior perda elétrica que a gente tem de energia é aquecimento. Então, às vezes uma temperatura não tão alta é até benéfica, até aumenta o rendimento da produção de sistemas fotovoltaicos. Então o nosso país ele tem um potencial enorme, tá? Tanto de radiação quanto de estrutura física. Nós somos um país continental, tá? Outra coisa, a nossa regra brasileira, ela permite eu produzir num lugar e abater em outro. Então tem várias questões que juntando fazem com que esse setor está explodindo
está crescendo e tem bastante gente entrando nele para surfar essa onda.